E aí, bora mergulhar de cabeça na mente de um dos personagens mais complexos e, vamos combinar, fascinantes dos animes, o Vegeta. Só que a gente vai fazer isso de um jeito totalmente diferente, usando a filosofia para analisar a jornada dele de vilão a herói como se fosse um verdadeiro estudo de caso clínico. Vamos nessa? Essa frase é a marca registrada do Vegeta, né? Mas e se eu disser que ela é muito mais do que só uma declaração de orgulho? Na verdade, ela é o sintoma central de uma condição espiritual bem profunda que definiu quase a vida inteira dele. Pensa comigo, e se esse orgulho todo fosse, na verdade, uma doença? E se todo o arco do Vegeta, sabe, toda aquela raiva, a rivalidade com Goku, a redenção, se tudo isso pudesse ser entendido não só como desenvolvimento de personagem, mas como o diagnóstico, a crise e a cura de doenças espirituais? É essa questão que a gente vai explorar. Ok, para fazer um diagnóstico desses, a gente não vai usar a psicologia tradicional, não. A gente vai usar uma ferramenta muito mais fundamental. As ideias do filósofo romeno Constantinoica e a sua ciência do espírito. Essa tal de nopeologia não se preocupa com traumas comuns ou coisa do tipo. Ela olha para a própria estrutura do nosso ser, para como a gente existe no mundo. Ela quer saber se a nossa existência na sua raiz está saudável ou, digamos, doente. Para a Noica, a saúde espiritual funciona como um circuito. Tem o eu individual, o propósito maior, que é algo além de nós mesmos, e as ações concretas que a gente faz. A saúde é quando esses três estão circulando em harmonia. O eu se conecta a um propósito através de ações. Agora, quando esse circuito quebra, a doença aparece. E o nosso paciente Vegeta, bom, ele é um caso clássico de uma quebra feia nesse sistema. Beleza, vamos começar o diagnóstico. A primeira grande doença de Vegeta, aquela que o definiu como o vilão que a gente conheceu lá no início de Dragon Ball Z, O nome dessa doença é catolita. Basicamente, a doença de quem não tem um propósito maior. Sem uma lei ou um sentido para guiar, o indivíduo infla o próprio ego até que ele se torne a única lei. Noica usou Napoleão como exemplo, mas, cara, o Vegeta se encaixa perfeitamente. Aquele título de príncipe não servia à raça Saiyajin, servia apenas para glorificar a si mesmo. E a consequência direta disso é uma necessidade desesperada de agir. A destruição constante de planetas que o Vegeta fazia não era por uma causa ou por um império. Era uma forma de violência existencial. Uma tentativa de gritar "eu existo" para um universo que, para ele, não tinha sentido nenhum. Olha só essa tabela. É quase como uma ficha de paciente. A hipertrofia do eu se manifesta no seu mantra de ser o príncipe. A ação cega é a sua conquista planetária sem propósito. E o resultado é uma soberba vazia que escondia uma fragilidade emocional gigante, como a gente viu na derrota para Goku e Frieza. Mas a doença do Vegeta evolui. Depois da primeira crise, ele desenvolve um novo conjunto de sintomas, uma nova patologia que o leva a novos desastres. A roretita é a doença do grande impaciente. É quando a vontade da pessoa é tão forte e impaciente que ela tenta forçar a realidade a se curvar aos seus desejos. Na marra. Se isso não soa como Vegeta na saga dos androides e de Cell, eu não sei o que soa. E aqui a gente vê os surtos agudos. A obsessão dele em se tornar um Super Saiyajin não foi uma jornada, foi uma imposição violenta da vontade dele. E o exemplo mais claro é quando ele permite que Cell se torne perfeito. Aquilo não foi um ato de confiança, foi um delírio. Ele acreditava que a vontade dele, o poder dele, era a própria realidade, um sintoma clássico da Oritita. Essa doença da vontade atinge o seu pico, o momento de maior crise, no que a gente pode chamar de crise de meia-idade do Vegeta, o arco de margem Vegeta. Foi uma tentativa patológica de regredir, de forçar a si mesmo a ser quem ele não era mais. Essa citação é o próprio diagnóstico. Ele não se torna mal de novo, ele simula a maldade. Ele se entrega a Babidi não por poder, mas como uma tentativa desesperada de forçar uma identidade antiga, de curar a angústia de se sentir domesticado pela vida na Terra. É a Oretita no seu estado mais trágico. Mas é justamente no fundo do poço, no auge da doença dele, que a cura começa. O momento em que a crise se quebra e o caminho para a recuperação finalmente se abre. Essa virada acontece em 4 momentos cruciais. A transformação em Majin foi a crise. A luta com Goku, um falso objetivo, uma recaída.
Mas então, algo muda. Ele abraça o Trunks, se conectando a um propósito maior pela primeira vez, e isso culmina no seu sacrifício, uma ação final não para si, mas para os outros. Então, o ponto crucial é este. O sacrifício dele contra o Majin Buu não foi só um ato heróico. Do ponto de vista filosófico, foi a cura. Ele finalmente alinhou sua ação à autodestruição com um propósito maior, que era salvar sua família. A Catolita, a falta de sentido, e a Oretita, a vontade descontrolada, foram curadas em um único e explosivo momento. A partir daí, o que a gente vê não é mais um paciente em crise, mas um paciente em recuperação. A fase de convalescência do Vegeta mostra todos os sinais de uma saúde espiritual recém-encontrada. Este comparativo de antes e depois é muito claro. A soberba vazia se transforma em um orgulho digno. A ação cega e destrutiva dá lugar à ação com propósito, como proteger a Terra. E a rivalidade tóxica com Goku, baseada em inveja, se torna uma emulação saudável de crescimento mútuo. E a parte mais bonita da cura dele é onde ele a encontra. Não no poder absoluto, mas na aceitação das responsabilidades humanas. O homem que destruía planetas se recusa a treinar porque sua filha vai nascer. Ele finalmente entende que a verdadeira força não está em ser um príncipe cósmico, mas em ser um pai e um marido. E finalmente, este momento. Essa admissão não é uma derrota, é a maior vitória dele. É o fim da sua inveja ontológica. Ele não precisa mais ser o melhor para validar sua existência. Ele pode reconhecer a força do outro, pois encontrou a sua própria, em seus próprios termos. E isso nos deixa com uma reflexão final. A jornada de Vegeta, vista através dessa lente, sugere que talvez a grandeza não venha da perfeição ou da invencibilidade. Talvez a verdadeira medida da força de um espírito como o de Vegeta seja a sua capacidade não de evitar a queda, mas de se levantar, de lutar contra suas próprias doenças e, no fim, encontrar a cura.